Fala galera, beleza? Hoje eu venho resenhar esse livro aqui, né, que é Metodologia de Pesquisa em Literatura do professor Fábio Durão da Unicamp. Eu vou comentar sobre os aspectos desse livro, e então acompanha a gente aí depois da vinheta. Solta a vinheta! Então, esse livro que foi publicado em 2020, na verdade é uma reunião de algumas outras publicações, de uma palestra que o professor Fábio Durão da Unicamp já tinha feito em outros momentos, né? E com algumas atualizações e algumas reflexões extras. Por que é interessante, né? O que é interessante nesse livro? Primeiro porque ele é uma dialética. Ele é um livro que ele vai refletir como que o modelo de pesquisa acadêmica, né, ele vai influenciar, então, o modelo, a maneira como a universidade funciona, influencia a metodologia de pesquisa, e a metodologia de pesquisa influencia, por sua vez, o modelo de universidade que a gente tem. Então, ele vai fazer essa leitura de como que esse ciclo acontece e funciona, né? Com aspectos de estar com o foco justamente na pesquisa em literatura, logo muitos desses elementos se aplicam a todas as ciências humanas e todas as ciências de modo geral, mas o foco é realmente a pesquisa em literatura, né, com algumas reflexões breves sobre como que isso se aplica a linguística e outras áreas da letras, né? O que é interessante é que, se tu está procurando, né, o nome Metodologia de Pesquisa em Literatura dá a entender que é um manual de pesquisa, né? E não é isso. Não, se tu está procurando um manual, esse não é o livro para ti. Tu não encontrou o livro que vai te ajudar, né? Como eu achei que tinha encontrado quando eu vi esse livro do professor Fábio Durão, mas não era. Não é isso que a gente vai encontrar aqui. Tem muitos manuais desse tipo em inglês, mas em português realmente a gente ainda carece um pouco de fontes novas sobre isso. Ainda tem algumas referências mais antigas, né? Lembrando que um dos grandes referenciais no Brasil disso ainda hoje é a professora Regina Zilberman, da URGS, mas a gente não carece de um livro mais bojudo, com mais impacto sobre isso, né? Mas o que a gente tem, então, nesse livro? Na verdade, eu sugeriria uma mudança de nome, uma questão de marketing, rebranding, né? Em vez de se chamar Metodologia de Pesquisa em Literatura, o nome desse livro poderia ser Trajetórias de Pesquisa em Literatura. Porque o que a gente realmente tem nesse livro é uma reflexão sobre quais são as possibilidades de ser um pesquisador em literatura no Brasil, né? E isso se aplica também muito à América Latina de um modo mais geral. Então, quais são os pontos fortes desse livro, né? É que tem muitas reflexões concretas, então, sobre a possibilidade de pesquisar. Existe a possibilidade de pesquisar em literatura? Dá para viver disso, senhor? Né? Então, é um pouco nesse sentido que esse livro é muito interessante, a gente refletir um pouco sobre essas possibilidades. Eu gosto sempre de citar, para quem pensa em fazer letras, né, que a maior parte das pessoas que entram em letras, e quando eu digo a maior parte, é 99% das pessoas que entram em letras vão ser professores de português no ensino básico, né, ou professores de língua estrangeira no ensino básico, mas professores de ensino básico. E isso é uma coisa que precisamos ter claro. A maioria de nós não vai ter possibilidade de viver uma vida universitária de pesquisa. E, dito isso, quais são as possibilidades de trabalhar com pesquisa nessa área, né? Então, para além disso, o livro ajuda a pensar sobre, primeiro, a pesquisa literária no Brasil. Eu amo literatura, eu gostaria de pesquisar isso. Joia, lindo. Quais são os caminhos possíveis para isso? E a segunda coisa, que é bastante importante, é refletir como que eu vou direcionar minha carreira. Certo? Então o livro ajuda a gente a refletir justamente sobre esses caminhos possíveis uma vez que eu decidi fazer letras. Eu sei que aí a internet tá pipocando, cheio de coisas dizendo pra gente, todo mundo que estudou letras, virar copywriter, como se a gente fosse virar copywriter do dia da pra noite e ganhar um salário de 10 mil. Os copywriters não estão ganhando salário de 10 mil, meu pessoal, tá? Então não vamos nos iludir, certo? Se a gente pegar a média salarial de um professor ainda está maior que a de um copywriter. Os caras dos cursos estão tentando te enganar para te trocar de área, certo? Talvez só esteja desiludido com o colégio que tu dá aula. Muito bem, agora que eu já fiz o meu statement aqui, vamos voltar pro livro que eu me perdi um pouco. É questão de a gente conseguir planejar qual é a melhor carreira em relação justamente ao curso e o tipo de estudo que nós decidimos fazer na nossa vida.
Dito isso, quais são os pontos fracos, então, desse livro? A primeira coisa, eu tive que me acostumar com a linguagem do livro. O professor é meio hipernóstico, tá? Ai, agora eu falei hipernóstico e eu fui hipernóstico. O que quer dizer? Ele fala embolado, tá? Ele fala de uma maneira um pouco culta demais, não tem necessidade, eu entendo que seja o jeito que provavelmente quem está acostumado a escrever, e aí ele escreve e realmente em alguns momentos cansa um pouco. Não atrapalha o entendimento, com um pouquinho de boa vontade tu entende o que ele está querendo dizer, mas realmente tem umas palavras assim, pra quem quer dar letras não é nenhuma dificuldade em geral, mas tem algumas palavras que tu fica pensando, pá, mas tu tirou essa do baú do Ariri Pistola, né? Porque são expressões realmente cultas demais e pouco usadas. Para além disso, né, a questão de que ele não é um manual concreto de como se fazer pesquisa. Ele não fala sobre métodos de pesquisa, não fala sobre metodologia de pesquisa no sentido de, olha, esses são os tipos de metodologia que tem, você deve classificar dessa maneira, deve escrever desse jeito. Isso não tem no livro, certo? Um manual concreto realmente não tem. Então, para quem que é esse livro, meu Deus? Esse livro é qualquer um que tenha estudado letras, ou tenha curiosidade sobre letras, ou que esteja estudando letras, certo? E esteja pensando sobre uma carreira em letras ou tentando entender o que é uma carreira em letras. Realmente, pensando quais são as possibilidades de ter uma carreira trabalhando com literatura no Brasil, aqui nesse livro a gente tem bastante disso, bastante reflexão sobre isso. Além disso, ele também traz algumas considerações sobre escrita criativa, sobre pesquisa em escrita criativa, que foram muito interessantes para mim, sobretudo, né? E eu acho que vale a pena realmente, é um livro interessante que vale a pena ler se tu tiver alguns minutinhos. Eu espero que tenham gostado dessa resenha. Se gostou, curte o meu canal, né? Curte esse vídeo, subscribe, né, que é inscreva-se neste canal. E agora aqui já deve estar aparecendo os vídeos sugeridos, aquela bolachinha onde eu sugiro que te inscreva no canal. E além disso, se tiver qualquer dúvida, comentários ou qualquer coisa do tipo, bota aí nos comentários que eu vou responder, certo? Obrigado!